É uma grande alegria e um privilégio estar aqui para trazer a mensagem dessa noite. Enquanto o nosso pastor João está de férias. E lembrando que da última vez, a gente estudou sobre o testemunho de vida de Jó. Eu comentei com os irmãos sobre a importância da gente sempre tomar como referência testemunhos de vida de fé. E eu me senti desafiado a estudar o livro de Jó para trazer para vocês. E estudamos o capítulo 1. Essa noite, eu falei com o pastor Lucas, pedi a ele que trouxesse entre os louvores o cântico, o hino Sou Feliz. E muitas vezes quando a gente canta e louva a Deus, a gente não sabe o que está por trás da história daquele cântico. Obrigado, Gustavinho. E não sabe como que o compositor compôs aquele hino, né? Esse cântico, Sou Feliz, foi composto por esse senhor, Horatio Spafford, um americano que viveu no século XIX, e em 1870, ele vivia em Chicago. Em 1870, houve um grande incêndio na cidade de Chicago e ele perdeu boa parte dos investimentos deles, perdeu boa parte das finanças. Ele era um advogado casado com 4 filhos, crente, e assim como o testemunho de Jó, ele também teve essa experiência de perder de uma hora para outra boa parte das finanças dele. Mas não foi só isso que aconteceu com Horácio. Tempos depois, ele, a família dele, a esposa e as filhas, resolveram fazer uma viagem para a Europa, a navio, mas houve um imprevisto. Ele não pôde viajar, mas ele mandou a sua esposa e suas filhas, 4 filhas que ele tinha nesse navio, e houve um naufrágio, houve um acidente no navio, o navio naufragou, e morreram as 4 filhas do Horácio, da esposa dele, Anne. E ele recebeu o telegrama da esposa, depois de um certo tempo, informando: sobrevivi, mas sozinha. E naquele momento ele pegou um navio, seguiu para a Europa para encontrar-se com a esposa. E quando ele passava pela região onde o navio naufragou, informaram a ele que aquele local onde o navio havia naufragado e as filhas dele haviam falecido. E ele compôs esse cântico, Sou Feliz. Então a gente, quando louva, e é sempre bom estar louvando, pensando na felicidade que é ter a Cristo, e na certeza, que era a certeza que foi o que inspirou a ele. A certeza que um dia estaria com Cristo, como ele canta, como estrofe, né? Como a gente canta, como na composição dele, que a vida é o anseio do meu Salvador, em breve virá me levar. Porque conta o testemunho de que pouco tempo antes, não sei se anos, ou as filhas deles haviam se convertido. Então ele tinha a certeza que um dia estaria com Cristo, primeiramente, e com as filhas dele. E hoje eu gostaria que os irmãos abrissem no capítulo 2 de Jó. Iremos ler o capítulo 2. Eu vou recapitular um pouco do capítulo 1, que a gente já viu há um tempo, né? Mas eu vejo que todos já estão com a Bíblia aberta. Diz assim a palavra de Deus: Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás, entre eles, apresentar-se perante o Senhor. Então o Senhor disse a Satanás: De onde vens? Respondeu Satanás ao Senhor e disse: De rodear a terra e passear por ela.
E perguntou o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Ele conserva a sua integridade, embora me incitaste contra ele para o consumir sem causa. Então Satanás respondeu ao Senhor: pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Estende, porém, a mão, toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que ele está em teu poder, mas poupa-lhe a vida. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de tumores malignos, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Jó, sentado em cinza, tomou um caco para com ele raspar-se. Então sua mulher lhe disse: ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Mas ele lhe respondeu: falas como qualquer doida. Temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal? Em tudo isso, não pecou Jó com os seus lábios. Oremos. Santíssimo Deus e amado, graça te damos, Senhor, pela tua palavra. Agradecemos, Senhor, pelo livre acesso que temos a ela. Agradecemos pelo teu Santo Espírito que nos concede, Senhor, entendimento para lê-la e compreendê-la. E que te suplicamos, Senhor, que ele possa estar agindo em nossas vidas, possa estar agindo na vida de cada um aqui presente, assim como aqueles que estão nos assistindo, para que possa compreender e aplicar essa palavra em sua vida. Agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós, agradecemos pela salvação em Jesus Cristo, e agradecemos, Senhor, pelo que podemos aprender na tua palavra. E é em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador, que oramos. Amém. Amados, quando a gente viu no capítulo 1 de Jó, eu dei a proposta de tema a aprovação, e eu destaquei o A, porque a gente vê que ele foi, o servo de Deus, Jó, foi provado, e o que se esperava que ele fosse aprovado. Não é? E hoje nós teremos a segunda parte dessa mensagem, mas como eu falei, eu gostaria de recapitular alguns aspectos que a gente viu na primeira mensagem. A gente viu no capítulo 1, inicialmente, que o narrador, ele começa, no início, falando quem era Jó. Ele diz que Jó era um homem íntegro e reto, temente a Deus, que se desviava do mal. E como a gente pôde ver na pregação anterior, isso não significa que Jó era sem pecado. Como a gente sabe, todos nós somos pecadores. Inclusive, Jó tinha consciência disso, principalmente ele tinha consciência disso, tanto que a gente viu em alguns versículos do livro de Jó, que ele diz que era pecador. Ele confirma o pecado dele, que ele precisa de um Redentor. Jesus ainda não tinha vindo, mas ele tinha consciência que precisava de um Redentor. No capítulo 19, a gente vê isso. Jó, e foi até lido por Lucas hoje pela manhã, que Jó declara que precisa de um Redentor, Jesus Cristo. Mas Jó, ele tinha um testemunho de fé, tinha um testemunho de vida, de temor a Deus. E ele era conhecido não só pela riqueza dele, mas especialmente por esse testemunho. E a gente vê que Jó também, no capítulo 1, ele se preocupava não só com esse testemunho dele, mas especialmente com a vida espiritual dele e de sua família. E a gente até comentou da importância de termos isso em mente, de estarmos orando, como a gente vê no capítulo 1, que Jó sempre acordava de madrugada para orar pelos seus filhos, suplicando pelo perdão, pelo pecado dele e dos seus filhos. Então Jó era um sacerdote do lar. Era alguém que intercedia por ele e pelos seus familiares. E a gente vê, logo mais, a gente muda o contexto, o narrador muda o contexto da história, e passa para a corte celestial. A gente vê nos versículos 7 em diante do capítulo 1, assim como no capítulo 2, a gente vê a cena de uma corte celestial.
onde fala que se apresentam os filhos de Deus diante do Senhor. E a gente viu também na mensagem anterior que os filhos de Deus, aqui, ele se refere aos anjos. Tanto que fala também que apresentou-se também Satanás. Satanás não era para estar ali diante, porque ele foi um anjo caído, um anjo que Deus expulsou, mas ele vai lá, e a gente viu também as características de Satanás. Hoje eu não vou retornar tudo isso, mas a gente vê que Satanás, até a palavra Satanás vem de adversário. Então, ele procurava acusar, e naquele momento ele foi acusar Jó. Mas ele, sabendo da sabedoria e soberania de Deus, ele não falou inicialmente. Deus quem fala, de onde vens? Como a gente vê também no capítulo 2. E ele diz, de rodear a terra e passear por ela. Isso a gente tem novamente no versículo 2 do capítulo 2. O que demonstra que Satanás não está à toa. Ele está rodeando a terra, procurando alguém para acusar, procurando alguém, como a gente vê também no versículo no Novo Testamento, que ele anda como um leão em derredor daqueles para acusá-lo e dominá-lo. Especialmente daqueles que são tementes a Deus. E quando a gente lê o livro de Jó, a gente imagina, fala muito sobre o sofrimento de Jó, e a gente imagina que esse é o tema principal. Mas também a gente encontra no livro de Jó características, e é isso que a gente deve destacar, características de Deus, atributos de Deus. A gente vê, tanto no capítulo 1 como no capítulo 2, e nos capítulos posteriores, que como eu falei na pregação anterior, o livro de Jó é um livro poético, mas aqui nesses 2 capítulos a gente vê como uma prosa, um relato. Mas do capítulo 3 em diante a gente vai ver poesia do discurso de Jó com seus amigos. E aqui a gente vê que Deus era um Senhor soberano, sabe de todas as coisas, e os anjos se apresentam a Deus para o glorificá-lo. E junto com os anjos vem Satanás. E aí Satanás acusa não só a Jó, como a Deus. Como a gente vê lá no capítulo 1, no versículo 9, que diz assim, respondeu Satanás ao Senhor, porventura Jó, debalde, de fato, essa palavra significa de fato, teme ao Senhor, teme a Deus? Acaso não cercaste de sebe a ele e a sua casa e tudo quanto tem? Ou seja, ele acusa Deus de ter comprado a fidelidade de Jó. E aí a gente vê que ocorre o desafio de Satanás para derrubar Jó. Primeiro ele ataca Jó, começa a provação de Jó no capítulo 1, através dos bens dele. Ele quer provar que ninguém teme a Deus e ninguém adora a Deus ninguém ama a Deus além do que as posses que ele tem. E aí a gente viu lá no capítulo 1 que em um dia Jó perde tudo. Jó perde tudo. E logo depois, Satanás destrói e mata todos os filhos de Jó, num dia só. Esse é o segundo ataque de Satanás a Jó. E a gente vê que o comportamento de Jó não era o esperado por Satanás. Jó diz, no final do capítulo 1, no versículo 21, nu saí do ventre de minha mãe, e nu voltarei. O Senhor o deu, e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Que belas palavras, né? Jó, ele, apesar de estar destruído, ele não acusa Deus de nada. Ele diz que o que ele tem foi Deus que concedeu. Ele tinha um conhecimento, a riqueza dele era saber que ele era um dispenseiro. O que ele tinha pertencia a Deus. E aí ele sabe, ele tem consciência de que a vida dele também pertence a Deus, tudo pertence a Deus, e ele não tem que se lastimar. E a gente viu como era importante esse comportamento de não estar murmurando,
não está reclamando. Que foi esse o comportamento de Jó que demonstra o que fala que Jó foi paciente. Por isso que se diz que Jó é paciente, porque ele soube esperar sem reclamar. Não é? E Jó, depois, no capítulo 2, a gente leu que mais uma vez volta-se à corte celestial, e o interessante é que isso é um privilégio que a gente tem. A gente sabe disso. Jó, nem a família dele, nem os amigos dele sabe disso. Sabe disso que está acontecendo, dessa corte celestial. Por isso que falam também que um dos temas do livro de Jó é por que o justo sofre. O que se discute no livro de Jó é por que o justo sofre. Mas aqui a gente vê que mais uma vez Satanás vem acusar Jó e dessa vez ele diz... Dessa vez, a gente primeiro percebe que aquelas características que o narrador deu de Jó é dito por Deus. E uma coisa que a gente tem que avaliar é que essa acusação de Jó, esse questionamento que Jó leva a Deus, a gente deve se questionar também. Apesar de aqui, quem ter questionado foi Jó, sobre a fidelidade de Jó, quem ter questionado foi Satanás, mas a gente também deve se fazer esse questionamento. O que nos está motivando a louvar a Deus? O que nos motiva a servir a Deus? E lá na frente, Jó diz, olha, ninguém serve a Deus, ninguém louva a Deus se for tocado, se tocar só na superfície dele. Tudo aquilo que ele fez a Jó, ele diz que aquilo ali ele só mexeu na superfície. Deus Todo-Poderoso, Soberano, só permitiu, que a gente viu na mensagem anterior, que Satanás não age além da permissão de Deus. E Deus só permitiu ele mexer na superfície. Ele diz, olha, pele por pele, tudo quanto o homem tem, dará pela sua vida. Agora ele está acusando Jó de insensibilidade, que diz que Jó foi insensível. Jó não blasfemou contra Deus, porque Deus só permitiu que Satanás mexesse na superfície dele, na superfície da vida de Jó. E o que é bom também saber, apesar de que a gente está alertando aqui, é do poder que Satanás tem sobre a permissão de Deus, é um primeiro aspecto que a gente não pode esquecer. Como eu falei, Deus permitiu Satanás mexer na vida de Jó. Então Deus também não permitirá que Satanás mexa na nossa vida além das nossas forças. Deus conhece a Jó. Jó já faleceu, mas ele conhecia a Jó e sabia do coração de Jó. Satanás não. Satanás, apesar do poder que ele tem, ele não conhece o nosso coração, como ele não conhecia o coração de Jó. É muito do que a gente vê nos evangelhos, que Jesus fala, que nos evangelhos diz, Jesus, sabendo do que passava no coração do homem, não é? Então, como Deus, que Jesus é Deus, ele conhece o nosso coração de verdade. E Satanás não, apesar de ele conhecer a humanidade, conhecer a capacidade da humanidade, até de, quando se for mexido em alguma coisa da sua vida, ele poder, dependendo da força ou da fraqueza dele, ele não conhecia o coração de Jó, mas Deus conhecia, por isso que ele permitiu. E por isso que a gente deve ser sempre em mente 1 Coríntios 10, 13. Eu li na mensagem anterior, mas gostaria de ler novamente para que a gente não esqueça desse fato, que não nos sobrevém. 1 Coríntios 13, capítulo 10, versículo 13. Não nos sobrevém tentação que não é humana. Que diz, não vos sobreveio tentação que não fosse humana. Mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que possais suportar. Então, como eu falei,
Deus, sim, conhecia o coração de Jó e sabia que aquela tentação que Satanás iria feri-lo não seria suficiente para levá-lo a blasfemar. Aí, continuando, Deus diz, ainda no capítulo 2 de Jó, eis que ele está em teu poder, mas poupa-lhe a vida. Como eu falei, Deus, ele tem Satanás nas suas rédeas. E aí ele diz, fere a vida de Jó, a saúde de Jó, mas poupa-lhe a vida. E a gente vê aqui no versículo 7 em diante, que Satanás saiu da presença do Senhor e feriu a Jó de tumores malignos. Desde a planta do pé até o alto da cabeça. Jó, sentado em cinzas, tomou um caco para com ele raspar-se. Então, o que acontece a Jó? Jó, além de ter perdido tudo o que ele tinha, ter perdido todos os seus filhos, agora ele perde a saúde. E aqui fala que da cabeça aos pés, Jó é tomado de úlceras, tomado de feridas. E o corpo todo dele coça. Eu estou descrevendo tudo isso para que vocês imaginem a situação que Jó ficou. Ele pega caco para se coçar. E fala também de dores intensas. No versículo 13 a gente vai ver. Jó sofre de dores intensas no corpo. Essas feridas se infectam. Entram em putrefação. São tomadas por verme, como a gente vai ver em relatos do capítulo 7 e do capítulo 30 de Jó. Jó passa a ter febre, passa a ter insônia e dores em todo o corpo. Eu botei as referências, mas para não se prolongar muito, a gente não vai hoje ir até elas. E aqui a gente tem um relato interessante. Diz, no versículo 9, que a mulher de Jó chega a ele e diz, ainda conservas a tua integridade, Jó? Amaldiçoa a Deus e morre. Então a gente vê aqui um quarto golpe na vida de Jó. Jó havia perdido tudo, havia perdido a saúde, ele só não perdeu a mulher. E essa mulher chega a ele e diz, Jó, olha a situação que tu estás. Amaldiçoa Deus e morre. Muitas vezes, quando a gente lê isso, que mulher, né? A gente pode até chegar a pensar, por que quando a família de Jó morreu, os filhos dele, por que essa mulher também não morreu? Na verdade, a gente não sabe a razão. Mas eu queria chamá-los a atenção para terem empatia também por essa mulher, para se colocarem no lugar dela. A mulher de Jó, ela também havia perdido tudo. E ela havia perdido também, de um dia, todos os filhos. Ela também, certamente, deveria estar destruída, assim como Jó. Só que, nesse momento, ele vê que Jó também havia perdido a saúde e estava num estado deplorável. E ela, com essa frase, ela quer estabelecer uma eutanásia espiritual em Jó. Ela quer dizer, Jó, tu não tem mais nada. Tu não tem nem saúde, nem vida. Se tu amaldiçoar o teu Deus, certamente ele vai tirar a tua vida. Era algo muito triste para ela ver a situação de Jó, e aí, de fato, certamente ela não tinha a maturidade espiritual de Jó. E aí ela diz essas palavras duras a ele, como um ataque. E o que é bom de ver é que, como a gente sabe, porque a gente já comentou, Jó tinha maturidade espiritual.
E ele diz: falas como uma insensata mulher. Tu falas como uma pessoa sem noção, sem ideia, sem entendimento. Será que a gente que recebeu tantos bens de Deus, também não deveremos receber também o mal? Ele mais uma vez estava, mesmo nessa condição, estava intercedendo por ela, sendo sacerdote e exortando ela. Depois desse momento, a gente não tem nenhuma referência à mulher de Jó. Mas lá no final do livro de Jó, a gente vê que Jó é restituído a saúde dele, é restituído todos os bens e restituído os filhos. E não fala, a gente discutiu na mensagem anterior que Jó viveu com uma mulher. Tanto que aqui fala só nessa mulher. E Deus preservou a vida dela. Satanás também não mexeu na vida dela. Não sei se Satanás imaginou que, de fato, ela seria usada para golpear. Não sabemos. Mas essa mulher, ela preservou-se ao lado de Jó. Então, assim, é só para que essa análise que eu falo não é defendendo as palavras dela, porque ela, de fato, deu um golpe duro a Jó. Ela demonstrou a falta de maturidade espiritual dela. Mas ela preservou ao lado de Jó. De fato, era a única coisa que restava a Jó, era a mulher dele. Provavelmente ela foi restituída junto dele no final, junto com ele. Ela deve ter pedido perdão dessa blasfêmia. Não, ela não blasfemou, mas ela induziu Jó a blasfemar. Não é? A gente não fala aqui no relato se ela amaldiçoou a Deus. Então, amados, a gente vê aqui que a doença, ela pode... há vários relatos na Bíblia da doença sendo usada por Satanás para nos enfraquecer. Eu vou convidá-los para ir até o livro de Lucas, no capítulo 13. No versículo 11, diz assim, ó. Vamos começar do 10. Ora, ensinava Jesus no sábado, numa das sinagogas, e veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos. Andava ela encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Vendo-a Jesus, chamou-a e disse-lhe: mulher, estás livre da tua enfermidade. Então aqui a gente tem outro exemplo, só para citar além do de Jó, de uma mulher que foi ferida por demônios na saúde dela. E aqui fala que Cristo a liberta. Cristo, o Deus, a liberta da enfermidade. Agora, eu não estou querendo dizer que toda doença é um castigo ou é uma ação de Satanás. Não. Na verdade, a gente tem exemplos que isso é um poder de Satanás mesmo, ferir na saúde nossa. Mas isso não quer dizer que, nem muito menos, que é razão de pecado. Porque como a gente vai ver também em João 9, mais à frente, no Evangelho de João, capítulo 9, tem que Jesus ele é questionado pelos discípulos. Essa ideia de que enfermidade é uma ação de pecado, é interessante que o livro de Jó é o livro mais antigo, como eu falei na mensagem passada. Mas muitas vezes a gente ainda carrega essa ideia. Aqui, os discípulos questionam Cristo. Mestre, quem pecou? Este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: nem ele pecou, nem seus pais,
mas foi para que se manifestassem nele as obras de Deus. Como a gente leu, o Lucas leu, a gente não sabe quais são os desígnios de Deus. Na doxologia de Paulo, em Romanos, foi lido por Lucas, eu vou reler, desculpa, a voz falhou. Diz, ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os teus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Então, muitas coisas, assim como foi para Jó, para a gente é um mistério. Em Deuteronômio 29, a gente também tem isso. Há muitas coisas, foi até uma reflexão da última mensagem, há muitas coisas entre o céu e a terra que a gente desconhece. E parece que Paulo, aqui, quando escreveu essa doxologia, esse cântico de louvor, ele estava inspirado também nos discursos de Jó com seus amigos. A gente não sabe dos desígnios de Deus. Quem foi o conselheiro de Deus? Deus é o Senhor de todas as coisas. Mas o que a gente sabe, que a gente tem em Romanos 8, é que tudo coopera para o bem daqueles que amam ao Senhor. E tudo tem um propósito na nossa vida. Esse sofrimento que Jó passou tinha um propósito na vida de Jó. Jó só vai ter esse entendimento no final do livro. E muitas vezes na nossa vida é assim também. A gente só vai ter um entendimento do que a gente está passando, ou do sofrimento, ou mesmo da bênção que a gente tem recebido no futuro. Então, o testemunho de Jó é esse, que a gente deve estar se submetendo a Deus em tudo. Com fé, preservando a nossa fé, sabendo que Deus é Senhor de todas as coisas. No capítulo 2 de Jó, para concluirmos, a gente tem do versículo 11 em diante, dizendo: ouvindo, pois, 3 amigos de Jó, todo esse mal que lhes sobreviera, chegaram cada um do seu lugar. Elifaz, o temanita, Bildade, o suíta, e Zofar, o naamatita. E combinaram ir juntamente condoer-se dele e consolá-lo. Levantando eles de longe os olhos, não o reconhecendo, ergueram a voz e choraram. E cada um deles, rasgando seu manto, lançava pó ao ar sobre a cabeça. Sentaram-se com ele na terra 7 dias e 7 noites, e nenhum lhe dizia palavra alguma, pois viam que a dor era muito grande. Que cena, né? Eles viram a situação que Jó estava e passaram 7 dias em silêncio, chorando. Certamente a aparência de Jó estava desfigurada. A dor de Jó era visível. Muitos falam que não se sabe que doença é essa. Por muito tempo se disseram que não se sabia que tipo de doença era essa, que enfermidade é essa que atingiu Jó. Hoje a medicina já compreende, já entende ou imagina que seja uma doença autoimune, uma reação autoimune ligada à IgE, imunoglobulina, enfim, não é uma aula de medicina, mas é algo que trouxe reações em todo o corpo de Jó, ou seja, o próprio corpo de Jó estava se destruindo, causando essas feridas, causando reações inflamatórias no pulmão e desfigurando a pele de Jó, como foi relatado nos versículos. E aqueles amigos foram para condoer-se de Jó, para consolá-lo.
E a mensagem que eu gostaria de trazer hoje é quão importante é também, né, uma amizade verdadeira. A gente vê mais à frente que, assim, que inicialmente os amigos de Jó aqui, eles ficaram calados. Provavelmente era isso que Jó esperava, que Jó precisava. Quando eles resolvem falar, baseados numa falsa teologia, até nisso que a gente abordou hoje, sobre essa ideia de que geralmente a doença está ligada ao pecado, eles passam a acusar Jó. Mas até esse momento eles foram amigos. Né? Eles ficaram calados, porque não conseguiam dizer nada. Era até melhor que não dissessem, porque depois eles vão ferir Jó com acusações. Né? Mas, felizmente, a gente tem esses relatos para poder refletir sobre quem é Deus e como a gente, às vezes, é enganado. Então, é importante termos amigos e sermos amigos e não julgarmos. Hoje a gente não vai, a gente espera que em outros momentos a gente possa ver outros capítulos de Jó, até sobre essas acusações que os amigos fizeram, mas aqueles que já leram o livro do Jó sabem que eles acusam Jó, eles julgam Jó. E a gente deve pensar antes de julgar, antes de acusar, porque provavelmente, ou possível, a gente não é juiz, só Deus é juiz. Só Deus pode nos julgar. Então, que a gente possa, muitas vezes, chegar aos nossos amigos que estão passando, sejamos amigos, tenhamos sabedoria para sermos amigos verdadeiros, amigos que não acusem, mas que consolem aqueles nossos irmãos e que a gente possa também ter sabedoria para, se for preciso falar uma palavra de conforto. A gente também aprende com Jó que os servos de Deus também sofrem. Isso é um falso evangelho que ainda hoje se está pregando, um evangelho de prosperidade. Não é isso que a Bíblia nos ensina. A Bíblia nos ensina que aqueles que servem a Deus muitas vezes serão perseguidos, passarão por sofrimento. Não é à toa que Estevão foi apedrejado, Paulo passou por perseguições e tantos outros exemplos na Bíblia. Então, que a gente tenha sempre em mente isso. A gente também pode passar por sofrimento. E quando a gente estiver passando por esses sofrimentos, a gente deve se apegar mais a Deus. Confiar mais nele. Devemos perseverar na fé. Porque a comunhão com Deus nos trará consolo nas horas de dificuldade. E uma grande esperança que temos é que todo sofrimento para o crente tem um fim. Todo sofrimento que a gente passa tem um fim. Como a gente cantou, sou feliz com Jesus, que certamente essa era a mentalidade de Jó quando passava por aquele sofrimento, é de que aquilo que a gente vive aqui é uma fração ínfima da nossa eternidade. E quando a gente tem a Cristo como Senhor e Salvador, nós teremos a eternidade. E esse sofrimento, que a gente pode chegar e devemos certamente passar por alguns momentos em nossa vida, é passageiro. Então, 3 aplicações que eu gostaria que a gente guardasse da mensagem de hoje. Você reconhece a ação de Deus na sua vida? Como a gente falou, nem sempre a gente sabe dos desígnios de Deus. Mas a gente tem que se submeter a Ele. E saber que Ele sabe o que é melhor para a gente. Às vezes, aquele sofrimento é necessário. Jó, no final do livro, vai dizer: eu conheci a Deus só de ouvir falar. Hoje eu conheço verdadeiramente a Deus. Você está preparado por passar por grandes provações? Como Jó? E você está preparado para ser um amigo de verdade daqueles que estão passando por tribulação?
Como Cristo diz em João 14, 27, ele diz: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vos-la dou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Então, nesses dias difíceis, que a gente esteja se apegando a essa promessa de Cristo. Ele nos dá a paz dele. E não temos que nos perturbar, nos turbar e andarmos atemorizados. Mas temos que confiar. Amém?